o Tribunal Superior Eleitoral declarou os dois candidatos da chapa presidencial de 2022, Bolsonaro e Braga Neto, inelegíveis. Decisão no caso do Bolsonaro, é a segunda condenação, no caso do Braga Neto é a primeira. Vou colocar até a página aqui, ó. Foram 5-2. Os dois que divergiram, que defenderam o Bolsonaro, foi o Nunes Marques, que foi colocado pelo Bolsonaro, e o Raul Araújo, que também tende um pouco para o Bolsonaro. Mas, enfim, a pergunta que se faz, a pergunta que eu quero discutir aqui, eu quero comentar aqui, discutir com vocês, é sobre se isso impacta as eleições municipais de 2024. A minha tese é que impacta, sim. Impacta as eleições municipais, impacta 2026, porque o Bolsonaro não poderá ser candidato a presidente, nem o Braga Neto. Então, impacta, naturalmente, de forma direta as eleições presidenciais de 2026. E eu acho que, por isso, também impacta as eleições de 2024, porque alguns dos arranjos que serão feitos para as eleições municipais do ano que vem implicam já também, né, numa projeção para 2026. Não só presidencial, como também para governador. Então, é claro que implica. Prejudica o bolsonarismo e fortalece o campo progressista. Ao ser eliminado do páreo em 2026, o Bolsonaro, essa decisão beneficia diretamente o presidente Lula, que é o candidato natural à reeleição em 2026. Caso ele não seja, alguns de seus escolhidos, por exemplo, pode ser o Fernando Haddad, ou outro, o Flávio Dino, ou outro candidato, mas com o Bolsonaro fora do páreo, o caminho para a continuidade do projeto lulista fica aberto, fica mais fácil. Então, os arranjos já feitos, até já com os cálculos políticos, eleitorais, que já os atores, né, os agentes políticos já estão fazendo para 2026, tanto para governos estaduais quanto para a presidência, já contaminam as discussões para as eleições municipais de 2024. Isso está bem claro. Eu posso até dar um exemplo já. Isso aí já facilita, por exemplo, um certo arranjo que está em curso no momento, por exemplo, para o governo do estado do Rio de Janeiro. Já há todo um debate sobre quem será o candidato para o governo do Rio de Janeiro em 2026. O atual governador Cláudio Castro não poderá mais disputar a eleição. Há alguns que falam que ele deve vir como candidato ao Senado. E o Eduardo Paes seria, por exemplo, o nome mais forte. O Eduardo Paes ele é candidato à reeleição em 2024, ano que vem, para a Prefeitura do Rio de Janeiro. O Braga Neto inelegível, inclusive, facilita, porque ele seria um dos candidatos a prefeito do Rio de Janeiro. Agora, o Bolsonaro tem falado em Ramagem, né? Mas o Ramagem, na minha opinião, é mais fraco do que o Braga Neto, então beneficia o Eduardo Paes, é candidato a prefeito em 2024. E todo mundo que conhece a política do Rio de Janeiro e do Brasil, sabe que se o Eduardo Paes se eleger com uma votação boa em 2024, se reeleger como prefeito do Rio de Janeiro, ele é um candidato natural ao governo do estado do Rio de Janeiro. Ele já foi candidato, ele quer ser governador, com apoio do Lula e talvez até com apoio do Cláudio Castro, que viria como candidato ao Senado na chapa, já na mesma chapa. Parece meio loucura isso, mas é o que tem se falado. Então, é só para dar um exemplo, mas isso se espalha para todos os estados brasileiros. E eu acho que tudo que prejudica o Bolsonaro ajuda o campo progressista. É claro que isso é uma análise, a gente vai ver quando foram abertas as urnas, quando foram divulgados os resultados das urnas eletrônicas em outubro do ano que vem, final de outubro, do segundo turno, nas cidades brasileiras, né?
haverá muita atenção sobre o resultado nas capitais, porque nas capitais a questão política, ideológica, ela é mais presente, o debate político é mais presente, então o resultado das eleições nas capitais já vai indicar, mais ou menos, a conjuntura tanto para as eleições estaduais, os candidatos, os partidos, as forças que saírem mais fortes, que emergirem mais fortes das eleições municipais, terão melhores condições de disputar ou de serem atores mais relevantes na disputa para governos estaduais. E tudo isso, evidentemente, vai mexer também com o cenário nacional em 2026, que a política brasileira, desde 2022, a gente está vendo, na verdade, desde 2020, mas sobretudo desde 2022, está caminhando para uma volta da política partidária, a volta dos atores tradicionais. Está havendo, a gente nota uma certa normalização ou renormalização do cenário político nacional, sobretudo a partir de 2022, com o afastamento dos outsiders. E se as coisas ficarem estáveis, então, no momento, o desemprego está caindo, né? Caiu, foi divulgado o desemprego agora de 7,7%, menor desemprego em vários anos, a economia está crescendo, então os sinais estão positivos para o campo progressista, o campo lulista, que não é só a esquerda, inclui o centro e até a centro-direita, é um campo grande, mas se o ano terminar bem, se o governo Lula puder mostrar serviço, os candidatos apoiados pelo Lula terão resultado positivo nas eleições municipais, sobretudo nas capitais, nas grandes cidades, e isso tudo. Então essa decisão do TSE, ela corrobora e ajuda esse cenário de otimismo para o campo progressista e de declínio do bolsonarismo, né? A direita ainda é forte no Brasil, mas está caindo, está perdendo politicamente, perdendo eleitoralmente, perdendo prestígio na sociedade. Claro que eles vão se reinventar.